Olá, que bom estarmos de volta para mais um programa Encontro com a Palavra. Eu confesso que estou muito feliz por contar com a sua participação. Hoje vamos falar sobre outra bem-aventurança. Chorar. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O que isso significa, hein? Mais uma vez, como no caso da primeira bem-aventurança, temos mais de uma possibilidade. Pode ser que não tenhamos que escolher entre uma ou outra, mas sim ficarmos com as duas e entender os vários significados desta bem-aventurança. O primeiro significado pode ser o seguinte: olhem lá para baixo. Vocês estão vendo toda aquela gente? Pois bem, aquelas pessoas estão feridas, com muitos problemas. Agora, sinceramente, vocês acham que podem ir até lá e ser parte da solução e da resposta para todas elas e ajudá-las com seus problemas tão complexos? Alguns desses problemas são trágicos. Vocês acham que realmente podem ser ministros de consolo e ainda saírem ilesos? O apóstolo Paulo conta na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, que teve experiências muito difíceis na Ásia e achou que era o fim. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Poderíamos parafrasear essas palavras de Paulo. Quando chegamos ao limite máximo da nossa capacidade, aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas em Deus. E passamos por aquela experiência tão difícil, e veio o consolo através do nosso relacionamento com Deus, e o consolo se tornou a fonte das nossas soluções e respostas. E agora, quando nos deparamos com pessoas feridas e com problemas, não importa quais sejam, estamos qualificados para ajudá-las porque podemos lhes mostrar o consolo que encontramos quando estávamos feridos. Tudo isso deve ser visto no contexto em que o Sermão do Monte foi dado, ou seja, olhem lá para baixo. Estão vendo aquelas pessoas lá embaixo? Se vocês vão ser parte da solução e resposta para elas, precisam aprender a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Vocês precisam saber que vocês não podem, mas Deus pode. Caso contrário, vocês acabam fazendo do jeito de vocês, e mesmo que seja uma boa ação, não será a ação de Deus. E a solução e resposta para a vida daquelas pessoas está apenas na vontade de Deus. Sob esta perspectiva, a segunda bem-aventurança poderia significar que, enquanto você próprio não tiver sido ferido, não poderá ajudar os feridos. Por isso, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, depois de terem chorado e terem sido consolados, eles podem ajudar os feridos porque podem dizer onde está o consolo. O consolo só pode ser encontrado em Deus. Outra possibilidade, será que enquanto aprendemos que somos pobres em espírito, choramos e aprendemos que não podemos, mas Deus pode? É isso mesmo. Como é que Deus ensina a primeira bem-aventurança? Que não podemos, mas que Ele pode. Muito provavelmente através da nossa incapacidade e fracasso. Muitas vezes, o fracasso nos leva a chorar. Alguém já disse que as bem-aventuranças vêm em duplas, elas caminham em duas. Bem-aventurados os pobres em espírito e bem-aventurados os que choram. Esta é uma dupla. Outros sugerem que todo este processo de aprendizado de que somos pobres em espírito, que não podemos, mas que Deus pode, envolve fracassos e perdas e, consequentemente, muito choro. Esta foi a experiência de Pedro. Ele saiu chorando amargamente na escuridão depois que negou a Jesus. Aprender que é pobre em espírito envolve realmente muito choro. O mesmo aconteceu com Moisés. Provavelmente, quando ele foi para o meio do deserto, estava chorando porque não tinha conseguido libertar os filhos de Israel por seus próprios meios, ou seja, matando um oficial egípcio. Agora vamos ver outro significado para bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse no capítulo 7 de Eclesiastes:
É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro. Quer dizer que existe algo de bom no choro. Salomão afirma em Eclesiastes, capítulo 7, que quando você vai a um velório, enxerga apenas o corpo, porque a pessoa já se foi. Essa experiência o faz parar um pouco e pensar que um dia isso também vai acontecer a você. O que Salomão parece estar falando é que o seu sistema de valores fica melhor alinhado com o sistema de valores de Deus quando você está em um velório do que quando você está numa casa onde há uma festa, porque no velório você pensa que esse é o fim de todos os homens e que um dia vai ser o seu também. E como um dos que ainda estão vivos, é bom guardar bem isso no coração, é bom pensar sobre isso. As Escrituras afirmam em várias passagens que o eterno é mais valioso do que o temporal. É isso que Paulo afirma nos capítulos 4 e 5 de 2 Coríntios. Como o eterno é mais importante do que o temporal, a parte espiritual do ser humano é mais importante do que a sua parte física. A parte interna do ser humano é mais valiosa do que a parte externa. O homem interior, como Paulo diz, é mais valioso do que o homem exterior. É por isso que, em uma situação de doença, por exemplo, temos a confiança que o homem exterior pode perecer, mas o homem interior é renovado dia a dia e preparado para o estado eterno. E é possível alterar a qualidade da sua eternidade pelo modo como você vive na terra. Existem tantas passagens na Bíblia que reforçam o que estamos falando. Parece que é isso que Salomão pensa a respeito do choro. Acho que foi isso o que Jesus quis dizer quando afirmou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque quando você está chorando, seus valores ficam mais alinhados com os valores de Deus. Talvez você reflita mais sobre o eterno ser maior do que o temporal, o invisível ser mais do que o visível e o espiritual mais importante do que o físico. O homem interior é eterno e esta é a parte eterna de nós que vai viver em algum lugar na eternidade. Pensamos nisso quando estamos chorando, sabe? Quando estamos chorando, não pensamos da mesma maneira que quando estamos em festa. Talvez tenha sido isso que Jesus quis dizer. Eu já tive oportunidade de conduzir várias cerimônias fúnebres nas quais compartilhei a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Milhões de pessoas já foram consoladas com este versículo. Se você quer descobrir a bênção que Jesus prometeu e o consolo que ele disse que encontramos no choro, então permita-me mostrar 3 passos que você deve dar. Primeiro, o choro pode levá-lo a um estágio em que você faça as perguntas certas, talvez pela primeira vez em sua vida. Tem muita gente que vive uma vida inteira sem fazer as perguntas certas. Jó é um ótimo exemplo do que eu estou falando. Ele passou pela experiência de choro. Ele perdeu 10 filhos, todos os seus bens, toda a sua saúde. Por isso, chegou em lágrimas ao lugar onde fez as perguntas certas. Por exemplo, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Deus se agrada de perguntas como esta. Jó recebeu esta profecia messiânica quando, em meio ao seu sofrimento, uma de suas perguntas foi respondida. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Que coisa incrível! Essa resposta Jó conseguiu porque fez uma pergunta certa. Jó permitiu que o seu sofrimento o levasse a fazer as perguntas certas. Estamos especulando sobre o que Jesus quis dizer ao afirmar: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Talvez Jesus quisesse dizer que quando você está chorando, seus valores entram em alinhamento com os valores de Deus. Talvez você reflita mais sobre o fato de que o eterno é mais importante do que o temporal e o invisível, mais importante que o visível e o espiritual do que o físico.
O homem interior é eterno. Esta é a parte eterna em nós que viverá em algum lugar na eternidade. Pensamos assim quando estamos chorando e não quando estamos em festa. Eu acho que foi bem isso mesmo que Jesus quis dizer. O segundo passo, e muitos já ouviram o que eu vou dizer, é permitir que o choro o leve a um lugar onde você ouça as respostas de Deus às perguntas corretas que você fez. Jó fez isso também. Ele fez as perguntas certas e ouviu as respostas de Deus. O terceiro passo que eu já sugeri para centenas de pessoas em cerimônias fúnebres é: se você quer descobrir o consolo que Jesus prometeu aos que choram, deixe que o choro o leve para o lugar onde você creia nas respostas certas de Deus. E depois de crer nas respostas de Deus, você descobrirá a bênção e o consolo, porque terá descoberto a salvação. E na salvação há a bênção. Você pode fazer com que o choro seja a melhor coisa de toda a sua vida, se permitir que o choro o leve ao lugar onde, pela primeira vez, você faça as perguntas certas, ouça as respostas de Deus e creia nas respostas que Ele lhe der. Acho que foi isso que Jesus tinha em mente quando disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os valores de Jesus não são os valores do mundo, pode acreditar. Quando encontramos uma pessoa que não víamos há muitos anos, se ela estiver com boa saúde, e a família dela também, e todos estiverem prosperando, costumamos dizer: puxa, como você foi abençoado. Como você vê, os valores do mundo não são os valores de Jesus. Jesus está comprometido com o fato de que o eterno é maior do que o temporal, mas para muita gente a vida é tudo e a eternidade é nada. Muitas pessoas pensam que só se vive uma vez e por isso tem que aproveitar ao máximo. É o mesmo pensamento citado por Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Já vimos nos estudos anteriores que Jesus iniciou este ensino com as bem-aventuranças. Ele estava dizendo que se você vai ser sal da terra e luz do mundo, parte da sua resposta e da sua solução, então precisa refletir sobre estas bem-aventuranças e você precisa tomar uma posição diante destas bem-aventuranças. Como já dissemos, as bem-aventuranças caminham em pares. E as duas primeiras bem-aventuranças que devemos ter, se queremos ser parte da sua resposta e da sua solução, são: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Entre outras coisas, resumimos essas duas bem-aventuranças dizendo que elas significam que são abençoados aqueles que sabem que não podem, mas que Deus pode. Isso é muito verdadeiro em muitas áreas das nossas vidas, principalmente se queremos ser parte da solução e da resposta de Jesus nas vidas de outras pessoas. Deus é a única força por trás dessa solução e resposta que Jesus tem para os perdidos deste mundo. Precisamos estar em alinhamento com Ele. E porque somos apenas o canal através do qual Ele pode operar, temos a esperança de podermos ser parte da sua resposta e da sua solução. Para sermos agentes e instrumentos do que Ele quer fazer na vida das pessoas, precisamos separar a nossa parte da dele. Precisamos saber onde nossa parte termina e onde começa a parte dele. Por isso, não importa o que Ele quer fazer na vida de outros através de nós, seja levar alguém a Cristo, ao novo nascimento, ensinar valores espirituais, aconselhar em questões espirituais. Em qualquer situação, precisamos ter aprendido o segredo espiritual contido nessas duas bem-aventuranças. Eu não posso, mas Ele pode. A próxima atitude que Jesus apresenta tem a ver com algo que desejamos. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Em outra tradução aparece: bem-aventurados os mansos. O que é essa humildade ou o que é essa mansidão, hein? Esta é a palavra das bem-aventuranças menos compreendida pela maioria. Ser humilde ou manso não significa ser fraco, por exemplo. Muita gente acha que é. Jesus Cristo era manso, mas não era fraco. O Velho Testamento afirma que Moisés foi o homem mais manso, paciente, que viveu na terra. Conhecendo um pouco da história de Moisés, você acha que ele tinha alguma coisa de fraco? Não era só porque ele era humilde, manso e paciente que ele era fraco.
O capítulo 11 de Mateus também fala sobre mansidão. Nos versículos 28 a 30, o Senhor ensina sobre mansidão. É um convite de Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este convite foi dirigido àqueles que estavam tendo dificuldades para carregar suas cargas, aos cansados e oprimidos, diz outra tradução. O convite que Jesus fez para aqueles que estão cansados e sobrecarregados foi: venham, venham a mim. Jesus não está chamando ninguém para ir à igreja, nem para um estudo bíblico, nem para cumprir algum sacramento. O convite é para ir a Ele, e é dirigido a todos os cansados e sobrecarregados com as cargas da vida. A promessa de Jesus a todos os sobrecarregados e cansados é: eu lhes darei descanso. A princípio, pode parecer que esse descanso é automático. Você vai e o descanso vem. Mas quando lemos este convite com mais cuidado, observamos que Jesus diz: venham a mim e aprendam de mim. Jesus quer que esses sobrecarregados e cansados aprendam primeiro que ele também tem um jugo. Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acho isso impressionante. Jesus tinha o peso do mundo sobre os seus ombros. Todos nós éramos como ovelhas desviadas sem pastor, que tomaram o seu próprio caminho, e o Senhor Deus, Jeová, colocou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Isaías afirmou isso no capítulo 53 do seu livro. Paulo afirmou que o Deus Pai o fez pecado por todos nós. Ele, que não conhecia pecado, tomou sobre si os pecados de todo o mundo, para que fôssemos declarados justos mediante a fé nele. Esse é um fardo e tanto, e ainda assim, Jesus nos mandou aprender sobre o fardo dele. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois, Jesus fala sobre o seu coração. Sou manso e humilde de coração. Aprendam sobre o meu coração. Depois, Jesus disse algo sobre o seu jugo. Mas, para saber exatamente o que Jesus falou sobre jugo, precisamos aprender o que é jugo. Um jugo não é uma carga, um fardo. Um jugo é um instrumento usado para puxar uma carga. Jugo é um instrumento, uma canga ou junta de bois feito para ser usado no boi ou no carro de bois para transportar cargas pesadas. O jugo era usado de forma a possibilitar ao boi usar a sua força em pequenos movimentos para puxar o carro e a sua carga pesada. Quando Jesus trabalhava como carpinteiro em Nazaré, uma das coisas que ele provavelmente confeccionou foi jugo ou canga ou a junta de boi. Depende do nome que você usa para esse instrumento pouco conhecido em nossos dias. Nos dias de Jesus, o uso do jugo era muito comum, porque os animais de carga eram a fonte de força e energia disponível. Hoje temos os tratores e todos os tipos de máquinas, guindastes e todo tipo de equipamento para deslocamento de cargas. Hoje as pessoas acham que jugo é um tipo de carga, mas não é não. Vamos voltar para o alto da montanha, onde Jesus falou sobre mansidão e humildade. Olhe para baixo, para toda aquela gente com todos os seus problemas, e observe que Jesus está lhes dizendo: estão vendo toda aquela gente lá embaixo? Muitos deles estão carregando fardos muito pesados e estão cansados, porque estão lidando com as cargas sozinhos e tentando resolver os seus muitos problemas por eles mesmos. O que eles realmente precisam é do meu jugo. Um carpinteiro como Jesus faria um jugo que se encaixaria perfeitamente, que não machucasse o animal, um jugo suave. Assim ficaria mais fácil carregar a carga, tornando-a mais leve. Jesus está dizendo, com o convite de Mateus capítulo 11 e também na terceira bem-aventurança, que existe uma maneira diferente de levar a vida. Se você tiver as atitudes certas, vai descobrir que a carga ficará muito mais leve e tudo ficará mais fácil. Em outras palavras, Jesus está dizendo para os que estão sofrendo com suas cargas que, na verdade, eles não sabem carregá-las. Eles não sabem como carregar seus problemas. Jesus está dizendo: se você tiver os meus valores, as minhas atitudes e as disciplinas espirituais que eu quero para você, então você aprenderá algo sobre a minha carga.
você aprenderá que minha carga, o meu fardo, é leve. Se você aprender sobre meu coração, saberá que sou manso e que quero fazer a vontade do Pai. Foi o que Jesus disse no capítulo 8 de João. Este foi o jugo que Jesus usou. Ele se submeteu ao jugo do Pai. Tudo o que ele queria fazer era a vontade do Pai. 100% do tempo dele era controlado pelo Pai. Usamos muito a expressão cheio do Espírito. Há cristãos cheios do Espírito e outros que não são cheios do Espírito. Há pregadores e igrejas cheios do Espírito e outros nem tanto. Mas você sabia que o Novo Testamento não usou a expressão cheio do Espírito nesse sentido? Às vezes encontro pessoas que me ouviram no rádio ou me viram na televisão que me dizem: "Ah, o senhor é um pregador, prega até na televisão, o senhor é cheio do Espírito." Eu sempre respondo: "Bom, nem sempre. E você, hein? Será que tem alguém que está sempre cheio do Espírito?" Jesus era. João Batista era. Mas eu não acho que ninguém mais tenha sido. Ser cheio do Espírito significa ser controlado pelo Espírito em todos os momentos. Eu não acho que nenhum de nós pode dizer que é cheio do Espírito em todo o tempo. Senão, seríamos perfeitos, como Jesus. Mas eu creio que recebemos a ordem de sermos cheios do Espírito, controlados pelo Espírito, para obedecermos aos mandamentos, a fim de sermos controlados pelo Espírito. Isso acontece quando somos mansos e humildes. É isso que significa ser manso e humilde. Jesus nos deu uma grande promessa. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nesse convite de Jesus existe uma fórmula para descansar. Está registrada em Mateus capítulo 11. Precisamos aprender sobre Jesus porque sua carga é leve e o seu jugo suave. Precisamos aprender sobre o seu coração. Ele era manso e humilde de coração. Ele sempre fazia o que o Pai queria. O seu coração era controlado pelo Pai. Tomar o jugo de Jesus é aprender a colocar em prática essas verdades sobre ele, e aí então poderemos usar o jugo dele. Depois que tivermos cumprido estas condições, encontraremos descanso para nossas almas. Foi isso que Jesus quis dizer por bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, quer dizer, ficarão com tudo. Que pena, já chegamos ao final do programa de hoje. Meu desejo é que você possa ser abençoado por Deus em cada momento. Não perca o próximo encontro com uma palavra